Posso dar uma olhada? O dono da oficina olhou de cima a baixo para aquele velho de roupa surrada e respondeu na frente de todo mundo. Olhada em quê? Esse carro tá parado há 3 meses, passou por 6 mecânicos, veio especialista de São Paulo e não resolveu. Você não consegue nem se sustentar, vai consertar um carro desse? Os mecânicos riram. O dono riu mais alto. 40 minutos depois, o motor rugiu e o riso sumiu da cara de todos eles. Mas o pior não foi o motor ligar. O pior foi o que o dono fez em seguida. Na frente de todos os funcionários, ele fez uma escolha pequena, de 2 segundos, e foi essa escolha que acabou com tudo que ele tinha construído. A oficina Ramos era o tipo de lugar que funcionava pelo barulho. Ferramentas batendo, rádio no fundo, alguém sempre gritando um nome de um canto para o outro. Era assim desde que seu Adelino montou o negócio, 40 anos atrás. E era assim desde que Claudinho Ramos assumiu 15 anos depois, com menos paciência e mais volume. Naquela terça de manhã, o barulho parou, não de uma vez. Foi parando aos pedaços, como quando uma música vai perdendo os instrumentos um por um, até sobrar só o silêncio. O homem tinha entrado pela porta lateral, a que dava para o pátio interno. Ninguém viu exatamente quando. Ele simplesmente estava lá, parado no meio da oficina, olhando para um Alfa Romeo vermelho encostado no canto. Capô aberto, poeira em cima. O carro estava ali há 3 meses, e ninguém que tinha passado por ele saído com uma solução. O homem era velho. 60 e poucos anos, talvez mais. Roupa surrada, cabelo branco, mãos grandes e calejadas descansando ao lado do corpo. Não havia urgência nele, nenhuma pressa. Ficou olhando para o carro com a atenção tranquila de quem reconhece algo de longe. Claudinho Ramos estava no meio de uma explicação para um cliente quando viu. Parou no meio da frase. Olhou para o homem de cima a baixo, os sapatos gastos, a camisa desbotada, o jeito quieto que parecia não pertencer àquele lugar. Sorriu com um lado da boca. Posso ajudar, seu moço? O homem virou o rosto devagar. Posso dar uma olhada? A voz era baixa, direta, sem rodeio. Claudinho abriu os braços como quem apresenta um palco. Dar uma olhada no quê? No carro. Alguém no fundo da oficina abaixou uma ferramenta devagar. O cliente que estava sendo atendido ficou parado, meio esquecido no lugar onde estava. Zé Galego, o mecânico mais velho da casa, 22 anos no mesmo endereço, levantou o rosto de debaixo de um capô e ficou assim olhando. Claudinho deu 2 passos em direção ao homem. Devagar, com o peso de quem não tem pressa porque o espaço já é dele. Esse Alfa tá parado há 3 meses. Passou por 6 mecânicos, 2 engenheiros e um especialista que veio de São Paulo de avião e foi embora sem falar nada. Pausa. O que o senhor acha que vai fazer com essas mãos aí? O homem olhou para as próprias mãos. Depois olhou para Claudinho. Se eu resolver, o senhor me dá uma refeição e uma chance. O silêncio que veio depois foi diferente do anterior, mais denso. Claudinho esperou 1 segundo. Depois riu, mas o riso demorou um tempo a mais para sair, como se estivesse esperando autorização. Pode olhar, seu velho. Vai ser rápido. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes, ninguém na oficina Ramos esqueceu. O homem não tocou no carro de imediato. Andou ao redor em passos lentos, parou em 2 pontos, ajoelhou no chão e apoiou a palma aberta no escapamento por alguns segundos com os olhos fechados. Um mecânico jovem cochichou para o colega. Tá rezando. Os 2 riram baixinho. Então ele foi até a bancada e pediu uma chave pelo nome técnico, em italiano. O mecânico jovem parou de rir no meio, olhou para Zé Galego. Zé Galego não estava olhando para o carro, estava olhando para as mãos do homem, as mãos de quem sabe exatamente o que está fazendo. O trabalho foi em silêncio, sem explicar, sem pedir ajuda, sem olhar para trás. A oficina foi ficando quieta por conta própria. As pessoas pararam o que estavam fazendo,
Primeiro os mais próximos, depois os do fundo, da forma que se para quando algo diferente está acontecendo e você não quer perder. 20 minutos. O mecânico jovem tentou fazer uma piada e ninguém riu. 30 minutos. Claudinho estava de braços cruzados perto da parede, com a postura de quem não está prestando atenção. Mas os olhos não saíam do homem. 40 minutos. O homem parou. Limpou as mãos no pano com calma. Olhou uma vez para o motor. Depois, alcançou a chave de ignição. O silêncio antes do motor ligar foi do tipo que aperta um pouco o peito. O Alfa Romeo acordou com um rugido que fez o chão vibrar de leve. Por 3 segundos, ninguém fez nada. O mecânico jovem estava com a boca aberta. O colega tinha dado um passo para trás sem perceber. Zé Galego estava com a mão parada no ar, segurando uma ferramenta que tinha esquecido de baixar. Um mecânico mais novo, no fundo, soltou uma palavra em voz baixa. E ninguém riu, porque todo mundo estava pensando a mesma coisa. Claudinho estava branco. O homem desligou o motor. Limpou as mãos de novo, devagar, como quem acabou de fazer algo corriqueiro. Virou o rosto para Claudinho. A refeição e a chance, seu Claudinho. O que Claudinho fez em seguida foi uma escolha. Uma escolha diante de plateia. E ele sabia disso. Havia funcionários de todos os lados. O cliente ainda estava parado no mesmo lugar. Zé Galego estava olhando. Claudinho olhou para o homem. Olhou para os funcionários. Calculou. Então pegou um pão dormido de uma sacola perto do balcão e jogou no chão, na frente do homem. Tá aí, agora sai. O homem olhou para o pão no chão. Ficou assim por 2 segundos. Não o pegou. Virou as costas. Ao passar pela bancada, pegou com naturalidade uma chave inglesa velha e enferrujada que estava no canto, como quem pega algo que sempre foi seu. E saiu pela mesma porta lateral por onde tinha entrado. A porta fechou. Ninguém falou nada. Claudinho virou para os funcionários com o rosto fechado, esperando que alguém desviasse o olhar. A maioria desviou. Zé Galego não. Era a primeira vez em 22 anos que ele encarou Claudinho de volta. E não baixou os olhos. Claudinho fingiu não ver. Voltou para o cliente como se nada tivesse acontecido. Mas quando olhou de volta para o chão, o pão ainda estava lá. E a chave inglesa não estava mais na bancada. Zé Galego foi até a bancada organizar as ferramentas antes de ir embora. Conhecia cada peça do lugar e sabia que aquela chave não estava ali no dia anterior. Ela tinha vindo com o homem. E no cabo, quase apagado pela ferrugem, havia 3 letras gravadas a fogo. Ele precisou olhar 2 vezes para ter certeza. ER. Quem era esse homem? E por que foi embora com uma ferramenta que parecia ter o próprio nome? Zé Galego não dormiu bem naquela noite. Ficou acordado pensando nas mãos do homem, no jeito que ele pediu a chave em italiano sem hesitar, no silêncio que tomou a oficina inteira sem que ninguém mandasse. Em 22 anos de trabalho, Zé Galego tinha visto mecânicos bons. Tinha visto 1 ou 2 excepcionais. Mas o que aquele homem fez com o Alfa Romeo em 40 minutos era de outro nível. O tipo de conhecimento que não se aprende em curso, que não se compra, que só vem de anos e anos dentro de motor. E esse homem estava dormindo embaixo de uma ponte. Na manhã seguinte, antes de abrir a oficina, Zé Galego foi até lá. A ponte ficava a uns 15 minutos a pé, perto do viaduto da Avenida Castelo. Era o lugar onde algumas pessoas que viviam na rua costumavam parar por uns dias. Zé Galego conhecia o caminho porque anos atrás tinha levado cobertores até lá com a mulher, numa campanha da igreja. Desta vez foi sozinho, com um marmitex esquentado que a mulher preparou sem perguntar o motivo. Mas o homem não estava lá. Tinha um rapaz jovem com uma sacola plástica e uma senhora idosa enrolada num casaco que era grande demais para ela. Nenhum dos dois conhecia o velho de cabelos brancos com mãos de mecânico. Zé Galego voltou para a oficina em silêncio.
O dia foi pesado. Claudinho estava diferente. Não gritava mais do que o normal, não xingava mais do que o costume, mas havia uma tensão nele que ocupava espaço. Ele ficou circulando pela oficina sem motivo aparente, parando perto dos funcionários por tempo a mais, como se estivesse esperando alguém dizer alguma coisa. Ninguém disse. Na hora do almoço, Claudinho chamou Renan, o filho, 23 anos, que trabalhava na oficina desde os 18 fazendo as tarefas que ninguém queria, e mandou ele organizar umas caixas antigas no depósito. Renan foi sem questionar. Era o que sempre fazia. Zé Galego almoçou no banco de fora, como todo dia. Mas desta vez ficou olhando para a rua em vez de olhar o celular. Estava pensando na chave. Ele tinha certeza. Aquela ferramenta não pertencia à bancada da oficina. Conhecia cada chave, cada alicate, cada peça daquele lugar pelo tato, pelo peso, pelo lugar onde ficava guardada. A chave inglesa enferrujada não estava ali na véspera. O homem a tinha trazido consigo, dentro de algum bolso ou dentro daquela mochila puída que carregava nas costas. Uma pessoa que vive na rua não carrega a ferramenta de trabalho por acaso. Carrega porque ela significa algo. À tarde, Claudinho saiu mais cedo. Deixou Renan fechando, o que era incomum, porque normalmente ficava até o último funcionário ir embora. Zé Galego reparou no detalhe, mas não comentou. Quando a oficina fechou, ele ficou mais um pouco. Voltou até a bancada onde o homem tinha trabalhado. Passou a mão na superfície como se alguma coisa ainda pudesse estar ali. Não havia nada, mas havia algo que não saía da cabeça. O homem sabia o nome de Claudinho. Não tinha sido apresentado. Ninguém tinha dito o nome durante aquela manhã inteira. E ainda assim, na hora de cobrar o combinado, ele falou: "A refeição e a chance, seu Claudinho." Natural, sem pensar, como quem já sabia antes de entrar. 3 dias depois, Zé Galego encontrou Dona Cecília na fila do mercado. Dona Cecília tinha sido professora de meio bairro, aposentada há uns 12 anos, e era do tipo de pessoa que guarda informação sem perceber, absorvia a história dos outros como esponja e raramente jogava fora. Zé Galego não foi até ela com uma pergunta pronta, foi com uma descrição. As mãos, o jeito quieto, os cabelos brancos, a chave com iniciais. Dona Cecília ouviu tudo sem interromper, com o carrinho parado no meio do corredor e as compras esquecidas. Quando Zé Galego terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. O silêncio de quem está procurando alguma coisa dentro da própria cabeça. "Espera aqui." Deixou o carrinho. Voltou 10 minutos depois com um envelope amassado que tirou da bolsa. Dentro havia um recorte de jornal dobrado, amarelado de tanto tempo. O papel estava quase transparente nas dobras. Era uma foto de formatura técnica, 30 e poucos anos atrás, pelo jeito do papel e da impressão. Uma turma de jovens sorrindo em frente a uma oficina, cada um com uma ferramenta na mão. Dona Cecília apontou para um rapaz no canto esquerdo da foto. Sorriso aberto, olhos diretos para a câmera. Uma chave inglesa segurada com o orgulho de quem acabou de conquistar algo. Zé Galego olhou para as mãos na foto. Reconheceu as mãos antes de reconhecer o rosto. "Ernesto Rodrigues", disse Dona Cecília em voz baixa. "Foi o melhor aluno que essa escola técnica já teve. Depois de formado, foi trabalhar numa fábrica grande aqui da região." Pausa. "E então desapareceu, do dia para a noite. A história que contaram foi que ele tinha feito algo errado no trabalho, mas nunca ficou claro o quê." Ela olhou para Zé Galego. Isso foi há mais de 20 anos. Zé Galego olhou para o recorte por mais um tempo. Depois olhou para Dona Cecília. "A oficina onde ele foi trabalhar depois da escola. Você sabe o nome?" Dona Cecília dobrou o recorte com cuidado. Não era oficina, era uma fábrica de autopeças. Guardou o envelope na bolsa. Mas o sócio dela tinha uma oficina também. Uma bem conhecida aqui no bairro. Ela não precisou dizer o nome. Zé Galego já sabia.
Naquela noite, ele ficou sentado na cozinha de casa, com o café esfriando na frente. A mulher perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que era coisa do trabalho. Não era mentira, mas também não era tudo. O que estava rondando a cabeça de Zé Galego era uma pergunta simples que não tinha resposta simples. Se Ernesto Rodrigues sumiu por culpa de alguém ligado à família Ramos. Por quê? Depois de mais de 20 anos, ele entrou naquela oficina específica. Não foi por acidente. Homem nenhum entra por acidente no lugar que destruiu a vida dele. E se não foi por acidente, foi com um motivo. A questão era o que Ernesto sabia que Zé Galego ainda não sabia, e o que estava guardado naquela oficina que valia mais de 20 anos de espera. Zé Galego encontrou Ernesto num bar de bairro na quinta-feira. Não foi difícil achar. Perguntou em 3 lugares: o mercadinho da esquina, a padaria da avenida e o boteco perto do viaduto. E na terceira parada, o dono apontou para uma mesa no fundo, sem precisar ouvir a descrição completa. O velho quieto tá ali. Ernesto estava com um copo de água na frente e um prato de arroz com feijão quase no fim. Não demonstrou surpresa quando Zé Galego sentou do outro lado da mesa. Só olhou, esperou e voltou a comer. Zé Galego colocou a chave sobre a mesa. A chave inglesa enferrujada, com as iniciais ER gravadas no cabo. Ernesto parou o garfo no meio do caminho. Olhou para a chave por um tempo que pareceu longo para os dois. Depois pousou o garfo com cuidado, como se precisasse das mãos livres para alguma coisa importante, e passou o polegar devagar pelas iniciais quase apagadas. Não disse nada por um bom tempo. Onde você achou? A voz era baixa, sem acusação. Claudinho estava com ela, guardada. Zé Galego fez uma pausa. Acho que ele sabia quem você era desde o momento em que você entrou. Ernesto ficou olhando para a chave. Assentiu uma vez, devagar, como quem confirma algo que já suspeitava, mas precisava ouvir de outra pessoa para acreditar de vez. Me conta, disse Zé Galego. E Ernesto contou. Não de uma vez, não em ordem, não com fluidez. Foi em pedaços, como quem tira coisas pesadas de uma caixa que ficou fechada tempo demais. Às vezes, parava no meio de uma frase e ficava olhando para o copo de água. Às vezes, recomeçava de um ponto diferente, como se a memória não obedecesse linha reta. Mas a história era esta. Ernesto tinha 28 anos quando foi contratado como técnico-chefe numa fábrica de autopeças. Era bom no que fazia. Todo mundo sabia, inclusive ele. E isso nunca foi arrogância, só fato. Em 2 anos dentro da fábrica, reorganizou o setor de manutenção, cortou o custo de reparo em quase 1/3 e formou 3 mecânicos que não sabiam nada quando chegaram. Então a fábrica começou a ter problemas que ele não entendia. Peças saindo com defeito de um setor que não era o dele. Números que não fechavam, em relatórios que passavam pela sua mesa para assinar. Ele assinou os primeiros sem ler com atenção. Confiança de quem está dentro de uma engrenagem que parecia funcionar. Quando começou a ler com cuidado, o que encontrou não fazia sentido. Levou as dúvidas para o supervisor. O supervisor disse que ia verificar. 2 semanas depois, Ernesto foi chamado numa sala com 2 homens que ele nunca tinha visto. Não eram da fábrica, usavam terno. Um deles tinha uma pasta com documentos com o nome de Ernesto em lugares onde o nome de Ernesto não deveria estar. Ele entendeu naquele momento que alguém havia usado a confiança que depositavam nele para construir uma saída limpa para outra pessoa. Assinou papéis que não deveria ter assinado. Perdeu o emprego naquela tarde. Perdeu o apartamento 1 mês depois, quando o processo que abriram contra ele bloqueou a conta. Perdeu a guarda da filha 6 meses depois, quando a ex-mulher apresentou ao juiz um homem estável com endereço fixo, e Ernesto não tinha mais nenhum dos 2. Marina tinha 4 anos. Olhou para o pai pelo vidro do carro enquanto ia embora. E Ernesto ficou na calçada sem conseguir se mexer. Zé Galego ouviu tudo sem interromper.
Quando Ernesto terminou, os dois ficaram em silêncio por um tempo. O bar estava vazio naquela hora. O ventilador girava no canto, lento. Quem eram os homens de terno? Perguntou Zé Galego. Nunca soube os nomes. Ernesto girou o copo de água entre os dedos. Mas soube depois, por um colega que ficou na fábrica, que o sócio do dono tinha um advogado que resolvia esse tipo de situação. Fazia a sujeira sumir, colocando no nome de quem não podia se defender. O sócio do dono da fábrica, repetiu Zé Galego devagar. E esse sócio tinha uma oficina. Ernesto olhou para ele. Seu Adelino Ramos era um homem bom, disse Ernesto. Eu acreditava nisso. Ainda acredito. Mas homem bom que fecha os olhos para a coisa errada vira cúmplice sem perceber. Pausou. Ou percebendo. Zé Galego ficou quieto. Conhecia seu Adelino. Tinha sido contratado por ele, devia muito àquele homem. E ao mesmo tempo sabia, no fundo daquela parte da memória que a gente evita mexer, que havia coisas na história da oficina que nunca tiveram explicação clara. Dinheiro que aparecia em época ruim, sociedades que ninguém comentava. Um período lá pelos anos 90 em que seu Adelino ficou 2 meses sem aparecer e voltou diferente, mais quieto, mais fechado. Por que você voltou agora? Perguntou Zé Galego. Depois de tudo isso, Ernesto demorou para responder. Porque soube que seu Adelino morreu. Olhou para a chave sobre a mesa. E porque uma pessoa me disse que antes de morrer, ele guardou alguma coisa. Não sabia o quê, só sabia que estava na oficina. Zé Galego sentiu o peso daquilo pousar devagar. E a chance que você pediu para Claudinho era isso, entrar, olhar. Ernesto encolheu os ombros com uma calma que parecia custar alguma coisa. Mas Claudinho me reconheceu antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. A crueldade daquela manhã não foi só arrogância. Pausa. Foi medo. Os dois ficaram em silêncio de novo. Do lado de fora, um carro passou devagar com o rádio ligado. A música entrou pelo bar por 2 segundos e sumiu. Zé Galego olhou para a chave ainda sobre a mesa. Empurrou em direção a Ernesto. Ernesto a pegou, fechou a mão em volta dela. Tem alguma coisa no depósito, disse Zé Galego. Umas caixas antigas do seu Adelino. Claudinho mandou o Renan organizar essa semana. Ernesto levantou o rosto. Era a primeira vez naquela conversa inteira que alguma coisa nos olhos dele mudava. Não era esperança, era a atenção. O tipo de atenção de quem acabou de ouvir que o tempo ainda não fechou a janela. O problema era que Renan já estava no depósito. E Claudinho já havia mandado fazer o inventário das caixas, o que significava que se havia algo guardado lá dentro, o filho ia encontrar antes que qualquer outro pudesse chegar. Renan Ramos não gostava do depósito. Era um cômodo nos fundos da oficina, sem janela, com cheiro de graxa antiga e papel úmido. As caixas ficavam empilhadas em prateleiras de madeira que seu avô tinha montado nos anos 80 e ninguém tinha tocado desde. Claudinho mandava fazer limpeza geral uma vez por ano, mas era o tipo de limpeza que só move a poeira de lugar. Renan começou pela prateleira de baixo, que era onde ficavam as caixas mais antigas. A maioria era fácil, catálogos de peças desatualizados, notas fiscais de fornecedores que nem existiam mais, manuais técnicos de carros que já tinham sido sucateados. Ele listava, fotografava com o celular e empilhava no canto para descartar. Foi na terceira prateleira que encontrou a caixa com o nome do avô. Estava escrito à mão, com a caligrafia redonda e inclinada que ele reconhecia desde criança. Seu Adelino escrevia assim, com aquela letra caprichada de quem aprendeu numa época em que caprichar na letra era sinal de respeito. Adelino, pessoal. Renan ficou olhando para a caixa por um tempo. Não era dele abrir, sabia disso. Mas seu avô estava morto há 4 anos e o pai nunca tinha mencionado essa caixa.
o que significava que ou não sabia que estava ali, ou sabia e não queria que ninguém tocasse. Abriu. Havia cartas, algumas fotografias antigas, um caderno de anotações com a capa desgastada. Renan foi passando as coisas com cuidado, sem tirar nada da caixa. Fotos do avô jovem, uma carta de uma irmã que ele não sabia que existia. O caderno tinha entradas de datas dos anos 90, pensamentos soltos, anotações de trabalho, nada que parecesse importante. No fundo da caixa havia um envelope, grosso, fechado com fita adesiva que tinha amarelado com o tempo. Na frente, escrito com a mesma caligrafia do avô: Ernesto Rodrigues. Renan ficou com o envelope na mão. Ouviu o pai chamando do corredor, perguntando se tinha terminado. Respondeu que sim, que estava quase. A voz saiu normal, sem esforço, o que o surpreendeu um pouco. Colocou o envelope dentro do bolso interno do moletom. Fechou a caixa. Terminou o inventário. Naquela noite, no quarto, Renan abriu o envelope. Havia 3 cartas dobradas e uma folha avulsa com anotações. As cartas eram do avô, escritas para ninguém ou para ele mesmo, o tipo de carta que a pessoa escreve para não esquecer o que sabe e não consegue falar em voz alta. A primeira carta era curta. Dizia que seu Adelino tinha conhecimento de uma irregularidade na fábrica do sócio, que havia peças sendo desviadas e o prejuízo estava sendo coberto com documentação falsa, que ele tinha assinado coisas que não deveria ter assinado porque o sócio era antigo e ele confiava, e que quando percebeu o tamanho do problema, já era tarde para desfazer. A segunda carta era mais longa. Nela, seu Adelino descrevia o que aconteceu com Ernesto. Descrevia como o sócio, um advogado chamado Geraldo, que morreu anos depois sem que a história viesse à tona, havia construído um dossiê falso usando o nome e a assinatura do técnico-chefe. Como Ernesto foi desligado sem ter feito nada. Como o processo foi encerrado rápido demais para ser honesto, e como seu Adelino soube de tudo 3 dias depois e não fez nada. A frase que Renan leu 3 vezes estava no fim da segunda carta. Sei que ele é inocente. Sei quem mandou fazer isso. Guardo aqui porque um dia alguém vai precisar. A terceira carta era um pedido, para quem quer que abrisse aquela caixa, para devolver ao homem o que era dele. O nome limpo, a história correta, a possibilidade de recomeçar. Seu Adelino não sabia se Ernesto ainda estava vivo. Não sabia se ia importar, mas não conseguia morrer sem deixar registrado em algum lugar que sabia a verdade. Renan ficou sentado na beira da cama com as cartas na mão por um longo tempo. Pensou no pai, no jeito que Claudinho havia jogado o pão no chão, na expressão dos funcionários, no olhar de Zé Galego que não desviou. Pensou no avô, no homem paciente e quieto que o ensinou a andar de bicicleta no pátio da oficina, que guardava bala no bolso do macacão, que morreu dormindo numa noite de inverno sem ter contado nada disso para ninguém. Guardou as cartas no envelope, ficou com ele na mão. Na manhã seguinte, Claudinho chegou na oficina com uma decisão já tomada. Chamou Zé Galego perto do meio-dia. Na frente dos outros funcionários, não por descuido, por escolha, disse que estava encerrando o contrato. 22 anos, sem aviso prévio, sem conversa. Usou a palavra deslealdade como se fosse fato apurado. Jogou o envelope com os documentos na bancada e virou as costas antes que Zé Galego pudesse responder. Zé Galego não respondeu. Pegou o envelope, pegou a caixa de ferramentas pessoais que guardava embaixo da bancada e saiu. Renan estava na porta do depósito quando o pai passou. Claudinho não olhou para o filho, não disse nada. Entrou na sala e fechou a porta. Zé Galego parou no pátio, olhou para Renan. Não disse nada também, mas havia uma pergunta no olhar. Renan tirou o envelope do bolso do moletom. Estendeu para Zé Galego. Não precisou explicar. Zé Galego olhou para o nome escrito na frente. Ernesto Rodrigues, na caligrafia do seu Adelino.
e entendeu o suficiente. Você sabe o que isso pode causar, disse Zé Galego em voz baixa. Sei. Renan não desviou o olhar. Zé Galego guardou o envelope. Saiu pela porta lateral sem olhar para trás. Renan ficou no pátio. Ouviu o pai ligar o computador na sala. Ouviu o telefone tocar. Ouviu a vida da oficina continuando como se nada tivesse acontecido naquela semana. Como se Zé Galego não tivesse sido mandado embora. Como se um homem chamado Ernesto não tivesse ligado um motor impossível e saído sem nada pelo que tinha sido prometido. Era a primeira mentira que Renan contara para o pai. Dizer que não havia nada relevante nas caixas. E, estranhamente, não pesava como mentira. Pesava como correção. Mas havia uma coisa que Renan não sabia. Claudinho tinha pedido para um funcionário mais jovem confirmar o que estava nas caixas do depósito. E o funcionário, sem mal nenhum, tinha dito que Renan ficou um tempo maior do que o necessário numa delas, a que tinha o nome do avô escrito na frente. Zé Galego foi até Ernesto naquela mesma noite. Encontrou ele no mesmo bar, na mesma mesa do fundo, com um copo de água na frente. Sentou. Colocou o envelope entre os dois, sem dizer nada. Ernesto olhou para o próprio nome escrito na frente. Ficou assim por alguns segundos, imóvel, como quem precisa de um momento antes de abrir algo que não tem como fechar de volta. Abriu devagar. Tirou as cartas. Leu cada uma em silêncio, da primeira à última palavra, sem pular nada. Zé Galego ficou quieto do outro lado, olhando para o copo de água. Quando Ernesto terminou, pousou as folhas sobre a mesa com cuidado. Ficou olhando para elas como quem olha para algo que perdeu o poder de surpreender, mas não o poder de doer. Eu sabia que tinha alguém local, disse em voz baixa. Sabia que não tinha vindo de fora, mas nunca tive como provar. Agora tem. Ernesto assentiu devagar. Passou os dedos pela beira das folhas sem pressionar. O gesto de quem confirma que algo é real pelo tato. Geraldo Branco. Leu em voz baixa o nome que aparecia nas cartas. Morreu há 10 anos. Pausou. Mas o sobrinho dele ainda está por aqui. Zé Galego ergueu o rosto. Valério Branco. Ernesto dobrou as cartas com cuidado e as colocou de volta no envelope. O dono do Alfa Romeo. O silêncio que veio depois durou tempo suficiente para os dois entenderem o tamanho daquilo. O carro que ninguém tinha conseguido ligar, o homem que veio buscar pessoalmente, a gratidão que foi embora sem saber que o mecânico que resolveu o problema era exatamente a pessoa que o tio havia destruído décadas atrás. Ele sabe? Perguntou Zé Galego. Não sei. Ernesto ficou olhando para o envelope. Mas vai saber. Zé Galego não dormiu bem de novo. Ficou na cama pensando em Valério Branco. Tinha visto o homem algumas vezes na oficina ao longo dos anos. Vinha de terno, educado, pagava em dia, nunca criava problema. O tipo de cliente que a oficina gostava. Zé Galego nunca tinha tido motivo para pensar mais do que isso sobre ele. Agora estava pensando. Valério tinha uns 50 anos. Era engenheiro, tinha um escritório no centro. O tio Geraldo, nome que Zé Galego nunca tinha ouvido, mas que agora ocupava espaço na cabeça, era advogado, sócio silencioso de uma fábrica que precisou de culpado rápido e encontrou um. A questão não era se Valério sabia, a questão era o que fazer com o que havia nas cartas. Ernesto tinha dito que não queria nada para si, que o que queria era a chave, e já tinha. Mas Zé Galego não estava perguntando pelo passado. Estava perguntando pelo presente, pelo homem que foi mandado embora com um pão no chão, que perdeu a filha aos 4 anos, que passou mais de 20 anos sem nome fixo nem endereço certo. Isso não fechava com "não quero nada". Na manhã seguinte, Zé Galego foi até o escritório de Valério Branco. Não foi com raiva, não foi com discurso preparado. Foi com um envelope debaixo do braço e uma frase na cabeça que Ernesto havia dito na noite anterior, quase sem querer.
Homem que sabe a verdade e não faz nada com ela, carrega o mesmo peso de quem mentiu. A recepcionista ligou para o escritório. Valério desceu ele mesmo, provavelmente esperando algum assunto da oficina, alguma pendência do carro. Quando viu Zé Galego de pé na entrada com um envelope na mão, algo no rosto dele mudou. Só por um segundo, mas Zé Galego viu. Subiram em silêncio. No escritório, Zé Galego colocou o envelope sobre a mesa e falou apenas uma coisa: o senhor tem duas escolhas. Valério abriu o envelope, leu devagar, mais devagar do que o necessário, do jeito que as pessoas leem quando estão ganhando tempo para pensar. Quando terminou, ficou olhando para as folhas com uma expressão que Zé Galego reconheceu. Não era surpresa. Era o rosto de alguém que sempre sentiu que havia algo enterrado perto do próprio nome, e agora não tem mais o luxo de não saber. Meu tio morreu há 10 anos, disse Valério. Eu sei. Eu não sabia disso. Apontou para as cartas. Não sabia dos detalhes. Zé Galego ficou em silêncio. Deixou o espaço aberto, porque sabia que quando uma pessoa precisa se convencer de algo, o silêncio funciona melhor do que qualquer argumento. Valério ficou olhando para as cartas por mais um tempo. Depois olhou para Zé Galego. O que esse homem quer? Uma revisão do caso. O nome dele limpo nos registros da fábrica. Zé Galego pausou. E que Claudinho Ramos saiba que o pai guardou não ficou guardado para sempre. Valério fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia uma resolução no rosto que não estava lá antes. A expressão de quem escolheu um caminho e agora só precisa andar. Me dá 2 dias. Zé Galego saiu do prédio e ficou na calçada por um momento. Ligou para Ernesto. Contou o que havia acontecido em poucas palavras. Do outro lado, Ernesto ouviu tudo em silêncio. Ele vai cooperar? Perguntou Ernesto. Acho que sim. Não por bondade. Zé Galego olhou para o prédio. Por peso, esse tipo de coisa pesa diferente quando você vê escrito. Ernesto ficou quieto por alguns segundos. E Claudinho? Ainda não sabe de nada. Vai saber em breve. Zé Galego concordou. Havia uma reunião chegando. O tipo de reunião que Claudinho ia entrar achando que podia controlar, sem saber que o chão já tinha sido retirado de debaixo dos pés dele antes mesmo de ele sentar na cadeira. O que Zé Galego não contou para Ernesto, porque ainda não sabia como nomear, era que Renan tinha sido o responsável por aquele envelope chegar às mãos certas. O filho de Claudinho. O menino que cresceu dentro daquela oficina, aprendendo o que o pai ensinava, sem questionar, até o momento em que questionou tudo de uma vez. Havia uma ironia pesada nisso que Zé Galego carregou no caminho de volta para casa. A prova que ia destruir Claudinho Ramos tinha sido encontrada, guardada e entregue pelo único filho que ele tinha. E Claudinho ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que a lealdade que sempre exigiu das pessoas ao redor nunca tinha chegado tão perto de casa quanto ele pensava. A reunião foi marcada para uma quinta-feira de manhã, no escritório de Valério Branco. Claudinho recebeu o convite por mensagem, curto, sem explicação, só o endereço e o horário. Valério dizia que precisava conversar sobre assuntos relacionados à oficina e ao serviço prestado. Claudinho leu 2 vezes, não entendeu o tom, mas foi. Era um cliente importante, era o dono do Alfa Romeo. Era o tipo de homem cuja ligação você atende mesmo quando o horário é ruim. Chegou 5 minutos antes, de terno, o que já dizia alguma coisa, porque Claudinho raramente usava terno para reunião de cliente. Mas havia algo na mensagem que não fechava. E quando algo não fecha, Claudinho se vestia como armadura. A recepcionista mandou subir. Claudinho abriu a porta do escritório com o sorriso já pronto. O sorriso de quem entra num ambiente controlando o ritmo. E parou. Zé Galego estava sentado numa das cadeiras à frente da mesa. O sorriso não sumiu de imediato. Demorou 1 segundo.
O tempo que o cérebro leva para processar algo que não estava no roteiro. Depois, sumiu. Claudinho olhou para Valério. Valério estava atrás da mesa de pé, com as mãos pousadas sobre uma pasta fechada. Não havia aperto de mão. Não havia "bom dia, pode sentar". Havia só o silêncio de quem já decidiu o que vai dizer e está esperando o momento certo. "Senta, Claudinho", disse Valério. O tom não era de convite, era de instrução. Claudinho sentou. Olhou de novo para Zé Galego, que não desviou o olhar, igual não tinha desviado naquela manhã na oficina, e voltou para Valério. "O que é isso aqui?" Valério abriu a pasta. Deslizou as cartas sobre a mesa na direção de Claudinho sem dizer nada. Claudinho olhou para as folhas. Reconheceu a caligrafia antes de ler uma palavra. A letra redonda e inclinada do pai. Ficou olhando por alguns segundos sem tocar. Depois, pegou a primeira carta. A sala ficou quieta, do tipo que dói um pouco. Claudinho leu. Não até o fim. Parou no meio da segunda carta, pousou as folhas e ficou com o rosto fechado olhando para a mesa. Zé Galego observou o momento exato em que Claudinho entendeu o tamanho daquilo. Não foi um colapso, foi uma contração. O rosto de alguém que aperta tudo para dentro porque soltar na frente de outras pessoas é inadmissível. "Isso é velho", disse Claudinho. A voz saiu firme. "Meu pai escreveu isso há anos. O homem que ele menciona já morreu. Não tem validade nenhuma." "Tem validade para o registro da fábrica", disse Valério, "que ainda existe, e para o processo que foi aberto contra Ernesto Rodrigues, que nunca foi revisado. Processo encerrado. Encerrado com base em documentação que seu pai descreve aqui como falsa." Valério apontou para as cartas. "Isso muda o encerramento." Claudinho virou para Zé Galego. "Você." A palavra saiu com peso de acusação. "Você foi atrás desse homem. Você trouxe isso aqui." Zé Galego não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio ocupar o espaço por um momento. O mesmo silêncio que Claudinho sempre usou contra outras pessoas, devolvido agora com juros. "Seu pai guardou aquilo porque sabia que era a coisa certa", disse Zé Galego por fim. "Só precisou de alguém para abrir a caixa." Claudinho se virou para Valério. Mudou o tom. Suavizou, inclinou levemente o corpo para frente, ativou o modo que usava quando precisava convencer alguém de que o problema era menor do que parecia. "Valério, você conhece minha família há anos. Meu pai foi sócio do seu tio. Isso aqui é uma história antiga que já não tem solução prática. O que você quer fazer? Reabrir uma ferida que não vai sarar ninguém?" Valério ficou em silêncio por 3 segundos. 3 segundos que Claudinho tentou preencher com o olhar. O tipo de pressão silenciosa que ele exercia bem, que funcionava com funcionários e com clientes e com quase todo mundo que já tinha sentado do outro lado de uma mesa com ele. Não funcionou. "Eu já decidi o que vou fazer", disse Valério. Sentou, juntou as cartas, colocou de volta na pasta e fechou. "Vou assinar a revisão do caso junto com os registros da fábrica. Vou colocar o nome de Ernesto Rodrigues de volta onde deveria sempre ter estado." Pausa. "E a oficina, preciso que você assine a transferência." Claudinho ficou imóvel. "A oficina não tem nada a ver com isso." "Tem tudo a ver." A voz de Valério não subiu. Continuou no mesmo tom de quem está descrevendo algo já resolvido. "Seu pai era sócio. A oficina foi capitalizada num período em que o dinheiro veio de fonte, que essas cartas descrevem com clareza. Se você quiser discutir isso em outro ambiente, pode. Mas vai ser mais longo, mais caro e mais público do que você quer." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Claudinho ficou olhando para a mesa. Não para Valério. Não para Zé Galego. Para a mesa. Como quem está procurando na superfície lisa alguma saída que não aparece.
Tentou mais uma vez. Abriu a boca, começou uma frase sobre proporcionalidade e história de família. E Valério o interrompeu no meio com um gesto simples, a mão espalmada sobre a mesa. Claudinho, não estou aqui para ouvir explicação. Estou aqui para te dizer o que vai acontecer. Claudinho fechou a boca. Assinou 40 minutos depois, sem mais argumentos, porque os argumentos tinham acabado antes dos documentos chegarem à mesa, e ele sabia disso, mesmo que demorasse para parar de procurar outro caminho. Saiu do escritório sem olhar para Zé Galego. Desceu o elevador sozinho. Atravessou o saguão. Saiu pela porta de vidro para a calçada e parou. Renan estava do lado de fora. Não tinha sido combinado. O filho estava lá, de pé, na calçada com as mãos nos bolsos, olhando para o pai com uma expressão que Claudinho não conseguiu classificar. Não era raiva, não era satisfação, não era pena. Era o rosto de alguém que esperava alguma coisa por muito tempo e agora que chegou não sabe exatamente o que fazer com ela. Claudinho olhou para o filho. Esperou. Por um instante, esperou que Renan dissesse algo. Qualquer coisa. Uma acusação, uma pergunta, até um grito. Renan não disse nada. Claudinho virou o rosto. Passou pelo filho sem falar, sem tocar, sem incluí-lo nem na raiva. Foi andando pela calçada com o terno, as mãos no lado do corpo, até sumir na esquina. Renan ficou parado. Olhou para o prédio. Olhou para a esquina onde o pai tinha desaparecido. Entendeu pelo silêncio que o chão que sempre esteve embaixo dos pés dele não era chão. Era o ombro do pai. E o pai tinha acabado de ir embora. A placa nova foi instalada numa segunda-feira de manhã. Zé Galego chegou cedo para acompanhar. Ficou na calçada com o café na mão, assistindo o homem parafusar o suporte na parede acima da porta. As letras eram simples, sem enfeite. Fundo branco, texto escuro, legível de longe. Oficina Galego em Rodrigues Ernesto chegou quando a placa já estava no lugar. Parou na calçada ao lado de Zé Galego. Olhou para cima por alguns segundos sem dizer nada. Depois entrou pela porta lateral. A mesma por onde tinha entrado semanas antes, de roupa surrada, sem ser esperado. E foi direto para o fundo da oficina, para o trabalho. Era assim que ele queria. Zé Galego na frente, lidando com clientes, orçamentos, a parte que exigia conversa. Ernesto nos fundos com os motores, que era o único lugar onde ele sempre soube exatamente quem era. Renan chegou na sequência, com uma mochila nas costas e o jeito de quem ainda está aprendendo onde colocar as mãos. Tinha pedido para ficar. Não com discurso, não com explicação longa. Só perguntou a Zé Galego, numa tarde depois que tudo havia se resolvido, se havia lugar para ele. Zé Galego olhou para Ernesto. Ernesto não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio por alguns segundos. O silêncio de quem pesa uma coisa com cuidado antes de responder. Pode vir, disse. Mas aqui a gente aprende do começo. Renan aceitou. Nas primeiras semanas, Ernesto ensinou o básico sem atalho e sem afeto exagerado. O tipo de ensino direto que respeita a inteligência do outro sem poupar o esforço. Renan errava, refazia, perguntava. Ernesto corrigia com poucas palavras. Não havia clima pesado entre eles, mas também não havia leveza fingida. Havia trabalho. E no trabalho havia uma espécie de entendimento que nenhum dos dois precisava nomear. Às vezes, Zé Galego os observava do balcão. Pensava no avô de Renan, no envelope guardado por anos dentro de uma caixa de madeira, na frase que seu Adelino escreveu e nunca entregou. Pensava que às vezes a correção chega tarde demais para desfazer o dano, mas não tarde demais para mudar o que vem depois. Valério cumpriu o que disse. A revisão do caso levou 6 semanas. Silenciosa, sem barulho, sem declaração pública. Os registros da fábrica foram corrigidos. O nome de Ernesto Rodrigues saiu do lugar errado onde estava há mais de 20 anos e voltou para o único lugar onde sempre deveria ter ficado. Limpo. Ernesto recebeu a notificação num envelope simples pelo correio. Abriu em pé,
perto da bancada, no fim de um dia de trabalho. Leu uma vez, dobrou o papel, colocou no bolso do macacão e voltou para a bancada. Zé Galego viu tudo da porta e não perguntou nada. Não precisava. Valério passou algumas semanas depois, num sábado de manhã, para deixar o carro para trocar o óleo. Estacionou, entrou, cumprimentou Zé Galego no balcão. Então, olhou para o fundo da oficina, onde Ernesto estava curvado sobre um motor, de costas. Valério ficou parado por um momento. Foi até lá. Ernesto ouviu os passos e se levantou. Os dois ficaram frente a frente por alguns segundos. Não havia script para aquele momento. Nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer. Valério estendeu a mão. Ernesto olhou para ela, depois apertou. Não foi um gesto de amizade, foi um acerto silencioso entre dois homens que carregavam peso de histórias que não escolheram. Um herdou o dano, o outro sobreviveu a ele. O aperto de mão não resolvia isso, mas reconhecia, às vezes é o suficiente. Numa tarde de sábado, 3 meses depois da placa nova, uma mulher parou na calçada em frente à oficina. Uns 30 anos, mochila nas costas, cabelos presos. Ficou do lado de fora, olhando pelo vidro da porta sem entrar. O jeito de quem chegou até ali, mas ainda está decidindo se o passo seguinte é possível. Renan foi o primeiro a ver. Estava no balcão organizando notas quando levantou o rosto e notou a mulher parada lá fora. Ficou quieto, sem chamar ninguém, sem perguntar nada, como se instintivamente soubesse que aquele momento não era dele. A mulher entrou. A campainha da porta soou. Zé Galego levantou o rosto do balcão. A mulher olhou ao redor e os olhos pararam no fundo da oficina, no homem de cabelos brancos curvado sobre um motor. Ernesto ouviu os passos diferentes, passos que param, passos que hesitam. Levantou o rosto devagar. Ficou assim, imóvel, com as mãos ainda sobre o motor, por um instante que pareceu mais longo do que era. Algo nele parou, igual para um motor com ignição cortada. Limpou as mãos no pano. Devagar, como sempre fazia, mas desta vez havia algo diferente no gesto, como quem precisa de alguns segundos a mais para chegar até o momento que está na frente dele. Falou o nome em voz baixa. Marina. Não como pergunta, como reconhecimento, de quem conhece aquele rosto desde antes de ele ser adulto, desde antes de ter aprendido a guardar qualquer coisa. A mulher não respondeu de imediato. Ficou parada, com a mochila ainda nas costas, olhando para o pai, com o rosto de quem percorreu uma distância longa para chegar até ali e agora que chegou, não sabe por onde começar. Então, deu um passo. O almoço durou 4 horas. Foram até o bar do bairro, o mesmo onde Ernesto tinha ouvido a história de Zé Galego semanas atrás. Sentaram numa mesa perto da janela. Pediram comida que esfriou sem que nenhum dos dois percebesse. Não tentaram resolver 22 anos numa mesa. Seria impossível, e os dois sabiam. Havia dor antiga que não some com uma tarde boa. Havia perguntas que Marina carregava desde os 4 anos que não tinham resposta simples. E Ernesto sabia que não tinha resposta para todas elas. Mas havia conversa. Havia o café esfriando enquanto os dois falavam, e em algum momento, sem que nenhum dos dois anunciasse, a conversa parou de ser sobre o passado e começou a ser sobre o que Marina estava fazendo agora, onde morava, o que gostava. Ernesto ouviu com aquela atenção quieta que as pessoas ao redor dele já conheciam, o tipo de atenção que faz a pessoa sentir que o que está dizendo importa de verdade. Num momento, Marina colocou a mão sobre a mão do pai. Ernesto fechou os olhos por um instante, igual fez na frente do Alfa Romeo, naquela manhã que parecia de outro tempo, como quem ouve algo que os outros não conseguem ouvir. Claudinho foi morar em outra cidade. Ninguém acompanhou. Renan soube pelo tio, meses depois, que o pai estava trabalhando num comércio pequeno no interior.
Ficou com aquela informação por alguns dias sem saber o que fazer com ela. Não havia raiva. Havia algo mais complicado que raiva, que não tinha nome certo, que talvez levasse anos para ter. Por enquanto não ligou. Talvez um dia. Na última tarde daquela semana, Ernesto ficou sozinho na oficina depois que todo mundo foi embora. Foi até a bancada. Pegou a chave inglesa velha, enferrujada, iniciais ER, quase apagadas pela ferrugem e pelo tempo. Ficou com ela na mão por um momento, depois a colocou no centro da bancada. Não num canto, no centro, no lugar das ferramentas que se usam todo dia, as que importam, as que ficam à mão. Apagou a luz. Fechou a porta. Do lado de fora, parou um segundo olhando para a placa iluminada acima da porta. O nome dele estava ali, legível, permanente, no lugar certo. Começou a andar pela calçada devagar, na direção do apartamento onde dormia, com o endereço fixo há 3 meses. Os passos eram os mesmos passos calmos de sempre. Os passos de um homem que não tem pressa porque finalmente sabe para onde está indo. Quiero un pepino. Todo lo que necesito para tener un hámster y para ser feliz es un pepino. What's your motive? So tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? You treat me like oh baby. ¿Era aquí donde dejé mis cosas o no? No me acuerdo. Gracias, gracias. No sugar, come what you want, I need it. Puedes raptar amiga con una cuerda. Ay, pero no tengo cuerda. Tengo que ir a buscar. Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Aquí dejé mis cosas, ¿no? ¿Me lanzó? No lo abrí. ¿Pero para qué lo abro si ya no tengo espacio? Que no tengo nada de espacio. Necesito una... Lo mayor esto. Y esto. Porque estos son los más importantes. The spider to the boy man never broke. The person that Korea told the joke. The inspiration to be seen. And at the television screen. Spider to the boy man they provoke. If you tell the fucking person before you I tell the joke. Mientras no esté haciendo nada, les voy a cantar las canciones. Porque sí, es la única manera de entretenerlos. One is 1,000 times got demon bolder. Don't be surprised when you get bent older. They told ya, but you are dying for it. She saw us a grabbing out and was what it's in. The kids were dreaming making it. Another variation on a theme. A tangle on a television and the magazine. You reckon that they do it for a joke. You reckon that we are defenders of any poser or professional pretender around. Necesito ese hilo. When did your list replace a twist and turn like a fist? Replace the kids don't concern. I don't want your pride. Stay for the morning after. Yo no quiero pelear contigo, chica. Yo solo quiero tus hilos. ¿Cuánto necesito? Pam, 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 pam. 4. Bounce at time, got a demon boulder. Don't be surprised when you get bent older.
I told ya, but you are dying for it. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna have it quicker. Everything gonna get some thicker. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna have it quicker. Everything gonna get some thicker. Listo. Assume that. Would want to be man of the people. When there's people like you. Listo, ya estamos un poquito más estable. Porque tenemos mochila, que es lo más importante actualmente. No sé si hacer un para abajo o hacer un cuadrado pelado que diga esto es de Goini. My cock is much bigger than yours. With the feeling so pure. Oh, in the night with the crew regulated smoking cigarro. In the night with the crew regulated smoking cigarro. With the feeling so pure. Maya. Oh, in the night. Entonces, ¿pero ustedes qué prefieren? La casa lejos de la... O sea, como aparte de la... Ahí ustedes me entienden. ¿Aparte de la casa o la casa y cerca de la casa la... Para. De aquí vengo, ¿no? Sí. Para. ¿Y dónde está el fucking cofre? Ahí está. Where the animators at the anime? Where the... ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué salen tanto? Espero que no salgan más. Smoking cigarro. Michael can walk like through the door with the feeling so... ¿Por qué se van a llover? Que me coma mundo ya. Te lanzo ratata. Y si miraste, no mientras yo te vi rotundamente, cesantemente, bien simpático. Entra mi flow psicopático. Y sin condena, sin pena. Yo. ¿Cómo se hacía? Me estoy volviendo loca. Me falta uno. Au. Bien, pero ahora estoy un poco en crisis porque no tengo espacio para nada y me van a matar. Mirate la zurraca, ta. Necesito 4. No me vengas con tus imbeciladas. Cabrón. Repetir cojones.
Estamos un poco atrapadas en estos momentos, pero mira. Que nos salga algo bonito. ¡Ay, un pingüino bebé! Me gusta más el unicornio, sí. Me da más personalidad. ¿Qué hago? Me falta uno de cuero. Pero salir a buscarlo hasta ahora es peligroso. ¿Dónde tan peinadita? Perdón, es que me volví loca y me desordené entera. Pues es que me van a matar. Eso es lo que pasa. ¿Esto se come? Tomatillo. Es que estoy un poco atrapada. Me voy a morir en cualquier momento. Están Ovis conmigo, Ovis. Yo vine solo por una fucking mochila. Todo lo que quiero es una mochila, pero me vienen a atacar constantemente. Entonces, no puedo moverme mucho. Me voy a comer una rágano.